Mas Deus é bom todo o tempo. Lucas 5, 17. E eu pedi ao Senhor uma palavra, e Deus confirmou desde o início desse culto essa palavra para o nosso coração nessa manhã. Amém, glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, Jesus. Ele está aqui nessa manhã, o Espírito Santo. Lucas 5,17, amém, irmãos? E aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e estavam ali assentados os fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e esses procuravam fazê-lo entrar, pô-lo diante dele, e não achando por onde pudessem ele levar, por causa da multidão, subiram no telhado. E por entre as telhas baixaram com uma cama, até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: Homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo o pensamento, respondeu-lhes e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. E então, levantando-se logo diante deles, tomou a sua cama, e esse que estava deitado foi para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificando a Deus, ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígio. Amém? Essa passagem é uma passagem bem conhecida da palavra do Senhor, quando fala que em Lucas 5 começa já falando sobre a chamada de Deus, sobre Pedro, sobre os pescadores. E naquela noite eles haviam lançado a rede, haviam pescado a noite toda e não haviam apanhado nada. E eles estavam desanimados naquela manhã. Mas Jesus, ele sempre se apresenta quando nós estamos fracos, como a irmã disse aqui, quando nós não podemos. E naquela manhã Jesus se apresentou para os discípulos e disse: Lança a rede para o mar alto. Vamos lançar Pedro de novo a rede. Pedro estava cansado, estava desanimado, não havia tirado nem um peixe, conhecendo, de pescaria. Mas quando Jesus chega, ele manda uma palavra para nós, palavra de mudança e de vitória. E ele falou para o mestre: nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Talvez você chegou aqui nessa manhã desanimado, dizendo: Senhor, eu já orei tanto, já jejuei tanto, já busquei tanto e ainda não recebi a minha vitória. Pode ser hoje, nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. É um Deus de surpresa. Eu E creio, quando Jesus chega ali, ele fala: lança a rede ali para o lado direito, lança a rede novamente. Eles fazendo assim, eles conseguiram
lançaram aquela rede obedecendo o que? A palavra do Senhor Jesus. Eles recolheram uma grande quantidade de peixe, chamaram até os amigos, falaram, vem e vamos comer conosco, vamos pegar os peixes para vender. E ali o Senhor já opera aquele grande milagre. Pedro já se prostra ali, se lança no chão e fala, é o mestre, porque ele viu o milagre instantâneo. E aquele dia o Senhor disse para ele, não temas, Pedro, agora em diante será pescador de almas. Amém. E você deixar os teus afazeres, deixar as tuas coisas, as tuas escolhas para fazer o que o Senhor Jesus pede, não é fácil. As pessoas falam, é fácil pregar, é fácil cantar. Não é fácil. Quando Jesus chamou Jeremias, o pai dele era sacerdote, ele ficava no templo. Talvez ele era criança, ele brincava, andava por ali. De repente vem a palavra do Senhor naquele dia de guerra, aquele dia que o povo ia ser levado cativo no dia do rei Josias. O Senhor fala uma palavra para Jeremias. Jeremias, antes que formasse o ventre da tua mãe, te escolhi, te santifiquei de as nações por profeta. Você não vai ser um sacerdote, você vai ser profeta das nações. Mas a vida de Jeremias foi fácil? Não. Quando ele entrega a primeira profecia para o pai dele, para o povo ali, no palácio ali, ele já é lançado lá no quarto com o próprio pai, já fala, o que você fez, meu filho? E às vezes as pessoas, nossa família mesmo, nunca vão entender o que Deus tem na minha e na tua vida. Porque Deus às vezes nos chama para coisas diferentes, coisas grandes, firmes que nós não sabemos. E Jeremias também, ele fala, meu pai é sacerdote da casa do Senhor, eu vou ficar adorando, vou servir, quando eu crescer eu vou adorar ali dentro da casa do Senhor. Mas naqueles dias o Senhor já disse para ele, não Jeremias, você vai ser meu profeta. Ele foi lançado na prisão, ele foi lançado no calabouço, mas fecharam a boca de Jeremias, não, ele profetizava. Porque você profetizar só no microfone é fácil, profetizar lá fora, profetizar para a família, profetizar o que Deus te manda, não é fácil. E Jeremias ele falou, vamos lançar no calabouço de novo, mas eu vou profetizar a verdade. Continua profetizando, continua falando a verdade que Jesus chamou. Porque falar ali fora, muitas vezes falar o que agrada o homem é fácil, falar o que agrada a mulher. E aqui nesse dia Jesus estava na casa, ali naquela casa, passando essa passagem, ele estava naquela casa pregando a palavra. Aquele lugar onde a multidão se apertava para ouvir Jesus falar. Como chegou aqui esses dias os cantores aqui, a multidão veio para ver eles louvar. Não é errado, mas muitas das vezes a multidão impede nós de chegar ao propósito que Deus quer. E aquele dia, esses homens, eles não desanimaram. Eles tinham 4 amigos. Em Marcos 2, vai falar que eram 4 amigos, aqui fala que eram os homens. E esses homens, importante você ter amigos verdadeiros, porque ter amigos só na hora da bonança é fácil, na hora que está tudo bem, né? Que tem carro, tem casa, está tudo a bonança, é fácil ter amigos, né? Mas esses amigos aqui não, esse homem não tinha nada para oferecer. A Bíblia diz que ele estava doente, estava paralítico, e aqueles 4 vão levar ele até Jesus. Chegaram na porta, não dá para entrar, vamos ter que voltar. Não, eles não desistiram. Esses homens acrescentam fé no nosso coração nessa manhã, que eles perseveraram para não ter que fazer alguma coisa, entraram por fora, arrancaram uma telha. Olha que loucura, né? As coisas de Deus é coisa tremenda, uma coisa de louco mesmo. As pessoas falam, esse crente aí é louco. Mas quando eles precisam de oração, é para nós que eles ligam, é para nós que eles chamam. Liga para ela no ciclo de oração, porque a mulher de ciclo de oração é para orar, irmão. Ela ora de madrugada, ela ora de manhã, ela ora de tarde, ela ora de noite. Não é só mulher, não, homem também ora. Daniel orava, eu quero ver os irmãos aqui nessa manhã. Daniel, em capítulo 6, que quando fizeram o decreto, Daniel ia ser levado a presidente dos cargos maiores da época. O rei Dário queria colocar ele numa cadeira maior. O que eles fizeram? Vamos fazer uma lei contra esse Daniel, que não achamos nada contra ele. Vamos fazer um decreto, porque Dário adorava Deus falso, né? Vamos fazer um decreto de 30 dias. Quem orar para Deus verdadeiro, esse Daniel ora para Deus verdadeiro, porque o Deus dele não ouve a oração dele. Depois que Daniel soube daquele decreto, o que ele fez? Foi lá, abriu a janela, 3 vezes por dia, continuava orando a Deus verdadeiro. Homem e mulher de Deus verdadeiro não se dobram diante de qualquer coisa, qualquer palavra. E havia um decreto, ele falou, meu Deus é meu Deus, eu não vou me prostrar. E aí diz que antes ele já fazia isso, ele já orava ao Senhor lá atrás. E quando Daniel soube que ele ia ser lançado na cova, ele não negou o Senhor. Às vezes as pessoas querem servir o Senhor só na hora da bonança, como eu falei aqui. É fácil, é muito fácil servir a Deus quando você está tudo bem. É um louvor até que fala, é fácil adorar quando você tem tudo. O difícil é o Senhor provar a tua e a minha fé, quando não temos nada para oferecer para ninguém. Esse homem aqui, ó, esse paralítico, ele não tinha nada para oferecer para esses homens aqui. Eu creio que não, né? A Bíblia não fala, mas a Bíblia diz que ele estava doente, estava paralítico, e aqueles 4 homens levaram ele naquela esteira e falaram, vamos ter que chegar até Jesus.
Porque quando você tem um propósito de chegar até Jesus, você não passa pelo pastor lá na frente e fala, não, o pastor vai orar aqui, nós vamos embora, né? Podia falar aquele dia o sacerdote, alguém vai orar, nós vamos levar até Jesus na frente dele. Se ele não fizer um milagre, ninguém mais pode fazer. Então tem propósito que você tem que levar até Jesus. Tem coisas que você tem que chegar até Jesus. E aqueles homens não enfrentando dificuldade, irmão, para chegar até Jesus não é fácil. O que Jesus disse? Quando vocês tiverem algum problema, entra no teu quarto e ora. Quando vocês não puderem orar, vai para o monte orar. Jesus ele ia orar. Quantas vezes ele desce aqui, ele disse que ele descia aquele dia do monte, ele estava descendo, e ali chegou um leproso e falou, Senhor, se o Senhor quiser me curar, me toca, Senhor, eu quero ser limpo. Aqui nessa mesma passagem, o Senhor diz, quero, seja limpo, seja curado agora. Por quê? Porque na madrugada, às vezes, quando os discípulos, alguém estava dormindo, ele estava lá orando no deserto, ele estava no monte orando na madrugada. Porque sem oração, sem jejum, sem palavra de Deus, você não vai fazer algo, você não vai a lugar nenhum, você não louva, você não prega, você não faz nada. Porque no físico é comer, beber, tomar uma aguinha, né? Nós alimentamos todo dia. E na palavra? Será que nós alimentamos todo dia? Será que nós lemos a palavra? Será que nós oramos como Deus quer? Dobramos o joelho 5 minutinhos e falamos, Senhor, já está bom, levanta e sai. Não, às vezes Deus quer falar com você no particular um pouquinho mais. Daniel orava 3 vezes por dia, ele era importante na época. O que Deus fala nessa manhã? Esses homens, eles transportaram aquele homem e levaram, nós vamos ter que deixar ele na frente de Jesus. Quando eles, imagina o dono da casa olhar e falar, o que é essa loucura? Arrancando uma telha do telhado, descer com aquele homem numa corda, amarrado. Você imagina eles derrubar aquele homem já doente, paralítico? Não. A dificuldade que eles tiveram, descer aquele homem no meio ali onde estava Jesus, no meio da multidão, onde estavam os fariseus, onde estavam todas as pessoas ali para ver. Criticado? Eles foram, mas aqui ficou registrado o que Jesus falou. Filho, perdoados são os teus pecados. Aleluia. Glória a Deus. E Deus. às vezes nós achamos que nós não temos pecado, né? E aí esses homens ficam razoando, os fariseus, os escribas, sabe o que é? É a multidão, as pessoas que estão aí fora falam, mas não ora tanto, não jejua tanto. O que Jesus vai fazer com esse homem pecador aí? Como é que ele senta na mesa dos escarnecedores, Jesus? Porque Jesus fazia as coisas diferentes, irmãos. Por isso que nós às vezes fazemos coisas diferentes. Pessoas, fazer a mesma coisa que todo mundo faz é fácil. E naquele dia, esses homens fizeram algo diferente. Todo mundo estava sentado ali, de repente chega aqueles homens com aquele paralítico e faz aquele alvoroço. E a multidão estava ali falando, filho, perdoados são os seus pecados. Aí começaram a dizer, mas quem é esse que está fazendo blasfêmia, esse Jesus? Não pode ser ele, filho de Deus. Porque ele andava no meio do povo, ele era simples. As pessoas pensam, só quando chegar um grande e palitado, parar o carrão branco, descer ali, esse pode ser Jesus. Não, agora Jesus vai surpreender nós mais ainda, porque ele vai vir nas nuvens. E só vai subir quem estiver preparado. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. E a Bíblia diz que os mortos, segunda-feira fui ali no velório da doutora Valdete, que nós oramos muito com ela, fiz muitas obras de Deus com ela. Claro que muita gente gostava dela, mas tinha muitas pessoas que às vezes não gostavam, irmão. Nem todo mundo vai gostar de nós. E naquele dia, eu fui com ela em São Miguel, uns dias ela falou, nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto nós podemos, enquanto é dia, noite, vem que nós não vamos poder trabalhar, né? Eu falei, é verdade. Então façamos a obra do Senhor no tempo oportuno, no tempo que Deus te dá a oportunidade. Esses homens aqui, eles não perderam a oportunidade que Jesus estava ali, naquela casa. Eles se chegaram até diante de Jesus. Se Jesus não operasse milagre, eles poderiam levar aquele homem paralítico para cá de novo. Mas eles sabiam que se chegasse até Jesus, ele ia operar o milagre. E perdoar os pecados, por quê? Porque nós temos muito pecado. A paralisia, às vezes, desse homem eram os pecados dele, a cegueira dele que ele estava. Talvez ele não conhecia o Jesus verdadeiro, mas quando ele chega até Jesus, Jesus fala, perdoados são os seus pecados. O que Jesus falou ali na cruz do Calvário quando ele morre? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ele foi açoitado, cuspido, ele foi traído. E as pessoas riam dele. Colocaram vinagre para ele beber, todos sangrando. O soldado. Mas quando Jesus falou, Pai, eu entrego meu espírito, quando ele não suportou mais, a Bíblia diz que a terra rachou, que o véu se rasgou. E aqueles homens tiveram um grande temor. E disseram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Aleluia. Mas muitos ainda estão pensando que Jesus está pendurado lá na cruz. Muitos ainda estão adorando aquele Jesus que morreu e ficou pendurado lá. Mas o nosso Jesus, ele ressuscitou o terceiro
Glória ele diz, Pai, agora eu tenho a chave da morte e do inferno na minha mão. Está lá Apocalipse 1, 19, 18, fala, eu tenho a chave da morte e do inferno e eu posso levar os meus escolhidos para a nova morada. Glória a Jesus. Então a nossa nova morada é aqui? Não. Aqui nós estamos de passagem. Por isso que as pessoas se preocupam tanto com isso, tanto com aquilo. Eu olhei ali a missionária Valdete, o cantor, falei, não levou nada, só a roupa do corpo. E às vezes nós pensamos que vamos levar tanta coisa, nós não levamos nada dessa terra, irmão. Nós só vamos levar a salvação da nossa alma, nós só vamos levar Jesus dentro do nosso coração. E aqui Jesus fala para ele, por que vocês estão razoando no seu coração? Porque ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso pensamento. O que é mais fácil dizer? Perdoado estão os teus pecados ou dizer esse paralítico levanta e anda? Para nós era difícil, né? Para nós é difícil dizer para o paralítico levanta e anda. Mas para Jesus não. Se ele quiser levantar paralítico, ele levanta um atrás do outro. Fala, levanta e anda, vai. Porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E aquele homem, ele falou, para que saibais no 24, ó, que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Porque ele tinha que mostrar para os dele o milagre que Jesus fez. E levantou na mesma hora, e tomando a cama, os que estavam ali com ele glorificaram a Deus. E ficaram todos maravilhados, dizendo, cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígio. E logo depois que Jesus sai dali, ele vai escolher o que para ser um dos discípulos dele? O Levi, Mateus, para ser um dos que escreve o livro de Mateus, o que anda com Jesus, um dos discípulos dele. Escolheu, ele era publicano, ele era pecador também. Mas Jesus foi lá e escolheu ele. Porque não importa, não pode ser rico, pode ser pobre, quando Jesus quiser salvar, quando ele quiser libertar, quando ele quiser perdoar os pecados, está perdoado. Aleluia. E Lucas 19 fala do que? Sobre Zaqueu. O Zaqueu era rico. Ele viu Jesus passar, subiu aquele alvoroço, ele não se importou, subiu lá na figueira brava, a multidão olhando, estava até rindo, aquele louco lá, está subindo lá. O que está acontecendo com Zaqueu? Zaqueu subiu na árvore. Jesus olhou lá e falou, desce daí, Zaqueu, desce, porque você se humilhou aí nessa árvore, eu vou lá na tua casa hoje, eu vou salvar a tua casa, a tua família. Zaqueu se preocupou com o cargo, com as coisas que ele tinha? Não. Jairo, quando ele precisava do milagre da filha dele, se preocupou que ele era importante? Não. Ele falou, hoje eu vou até o mestre, eu preciso do milagre para minha filha. A minha filha está à beira da morte. Quando nós precisamos do milagre, nós vamos até Jesus. E quando nós precisamos de uma resposta, nós vamos até Jesus. Você é testemunha viva de Jesus. Muitos queriam estar aqui nessa manhã, mas não pode. Está no presídio, está no hospital, está no asilo, está na rua, está preso na prostituição, na droga. Mas o nosso Jesus, ele está vivo, está aqui nessa manhã, no nosso meio. Porque eles são de 2 ou 3 reunidos no meio, ali eu estou no meio deles. Deus tem uma vitória para você, irmão, aqui nessa manhã. Esse irmão aqui da frente, ó. Irmão, não sei teu nome, não te conheço. Mas Deus diz, levanta a tua cabeça e anda e marcha. Porque eu sou contigo, filho. Mas esse vento vai passar, essa tempestade vai passar. É eu que estou te levando, que estou te trazendo. Eu que estou cuidando de tudo, diz o Senhor para ti. Não temas diante dos homens, diante daquilo que você está vivendo agora, porque maior é o Senhor que te prometeu. Fiel é o Senhor que te prometeu. Diz, as portas vão se abrir, a tempestade vai passar e a vitória Deus está colocando nessa manhã nas tuas mãos. Então Jesus nessa manhã ele quer dizer para mim e você também, levanta, toma o teu leito e anda, como a irmã disse, ele levantou e repreendeu a soneira, a preguiça, o desânimo, falou, fica aí, porque agora eu vou para casa do Senhor adorar o Senhor. Nessa manhã você veio romper barreiras. Eu tenho um irmão que está na prisão, meu irmão caçula. Eu vou contar esse testemunho porque Deus está tocando no meu coração. E ele, desde que ele foi preso, falava para minha mãe, eu não vou lá visitar ele. Ele estava em Curitiba, depois eles disseram para Foz. E eu falei, não vou visitar, porque quando eu falava as coisas de Jesus para ele, ele estava passado os caminhos do Senhor há muitos anos. E um dia ele veio na minha casa almoçar. Às vezes nem meus parentes vêm na minha casa, porque se Deus me tomar, eu entrego tudo, irmãos. E daí ele terminando de almoçar, ele falou, faz uma oração. Ele morava no Rio de Janeiro, e eu falei, vamos fazer uma oração. Quando eu fui orar, Deus falou, fala para ele que se ele não vier agora para os caminhos do Senhor, eu vou fazer como João, vou tirar tudo dele e vou trazer ele no meio da dor para meus pés. E eu falei, meu Deus, eu não queria entregar aqui, minha mãe também estava ali naquele dia, e eu entreguei, irmãos.
Isso há quase 4 anos e pouco atrás. E eu entreguei, quando eu entreguei, ele ficou assim, sem jeito, entraram no carro, foram embora, eu vi que ele ficou triste, ele quase não falava mais comigo. E eu falei, Deus, o Senhor faz cada coisa comigo. E passou-se os anos, ele com a esposa, com a família, trabalhando, tudo bem. Eu falei, eu entreguei aquilo, né? Nada aconteceu. E minha mãe ainda falou, como você pode entregar um recado tão duro desse para os teus irmãos, para a família, para as pessoas? Eu falei, mãe, eu sou profeta de Deus, eu sou profeta de homem, de Baal. Eu entrego aquilo que Deus manda. Porque foi Ele que me escolheu, não foi eu que escolhi Deus. Eu, quando estava no mundo, eu nem sabia que eu ia ser profeta. Deus falou, você é profeta, é missionário. Deus me moeu, irmãos, para me fazer o que Deus me mandou, chamou para fazer. E aí eu falei, mãe, eu não vou, porque se eu for lá, um dia que eu for visitar ele, eu quero falar isso, quero falar um monte de coisa para ele. Irmãos, domingo agora, Deus abriu as portas. Essa semana passada minha mãe caiu, se machucou, eu estive ali orando por ela. E ela sempre vai visitar, e eu sempre levei ela lá. Eu levava minha mãe até na porta ali para visitar, no domingo, no sábado, cada dia, e eu volto para casa, depois eu vou buscar ela. E as pessoas veem a gente assim no chave, nas coisas, e falam, nossa, a Maria tem uma vida boa, meu Deus, não sabe o que você passa, não sabe lá por trás o que você tem passado. E nesse domingo agora, estou testemunhando isso aqui para a glória do Senhor, irmãos. Eu fui lá, quando eu cheguei ali, tudo aquilo que eu queria falar para ele, eu não consegui falar nada. Eu abracei meu irmão e eu chorei, sabe, com ele, 5, 10 minutos, só abracei e chorei. E ele falou, quanto tempo que eu estou orando, minha irmã, para você vir me visitar. É Deus poderoso. Porque eu queria pedir perdão para você, porque eu queria te abraçar. Aleluia! Porque tudo aquilo que eu entreguei para ele, irmãos, aconteceu. Jesus. Ele perdeu a esposa, ele perdeu o trabalho, ele perdeu tudo e ele ainda foi preso. E lá agora ele fez um concerto com Deus. Ele está no grupo evangélico. Adorando o Senhor. Glória a Jesus. E eu me alegrei, irmãos, porque Deus ele prepara o dia certo, a hora certa. Eu nem roupa daqueles de visitar preso eu tinha comprado. Levar minha mãe, dia que eu for, eu vou com a minha roupa e eu vou entrar. A glória do Senhor, eu entrei domingo ali, irmãos, visitei ele. E eu só abracei ele, chorei. E fiquei ali visitando ele, eu saí dele tão alegre, tão leve assim do meu coração. Não que eu tinha nada dele, eu não tinha nada contra ele, mas ele tinha contra mim, e eu sabia disso. Só que eu falava, mãe, eu não vou, mãe. Eu vou orar, jejuar, e sei que Deus vai tirar ele daquele lugar. Já estava sendo horário, né, pastor? Já vai encerrar. E domingo eu fui ali, irmãos, para a glória do Senhor, eu senti contar isso nessa manhã. E ele está lá, e continuamos orando, porque meu irmão não fez nada errado. Ele foi traído, aconteceu muitas coisas na vida dele, e ele tentou matar a esposa dele. Ele sempre foi um homem alegre.